Bom, bom dia a todos. Meu nome é Alex, sou professor do curso de Medicina, do curso de Enfermagem aqui da UFMS e sempre tenho participado aí com a UME e hoje eu vim trazer um pouquinho para falar de um conceito, que é a microbiota, tá? Então eu coloquei aqui como título, da aula, cultivando o seu jardim interior. Por que jardim interior? Então a gente sabe que no nosso corpo, nós temos um monte de micro-organismos. O que são micro-organismos? Então são bactérias, fungos, tá? Principalmente o que a gente chama de leveduras, que são fungos unicelulares, que a gente tem tanto na pele como no intestino. O nosso intestino é um lugar, um órgão dentro do nosso corpo, tá? Que tem talvez o maior número de micro-organismos, então, o maior número de bactérias e esses fungos, que são essas leveduras, que habitam lá dentro do nosso intestino, tá? E a gente chama ela de microbiota, tá? Intestinal. E essa microbiota intestinal, ela está diretamente relacionada, e hoje se estuda muito isso, há inúmeros trabalhos, artigos científicos publicados, muitas linhas de pesquisa, no mundo afora, relacionando que uma boa qualidade dessa microbiota intestinal, ou seja, boas bactérias lá no nosso intestino, estão diretamente relacionadas com uma vida de qualidade, uma vida saudável, uma vida longa, Então, hoje a gente sabe que ter uma boa microbiota intestinal vai estar ligado a ter uma boa saúde. E o contrário também é verdadeiro. Ter uma microbiota intestinal ruim, que a gente chama de uma microbiota inflamatória, ou seja, uma microbiota que pode causar no corpo um processo de inflamação, um processo de doença, que não necessariamente tem sintomas externos, mas que mantém essa doença meio que silenciosa lá no nosso intestino. Isso pode estar atrelado, estar ligado a uma má qualidade de vida, a ganho excessivo, por exemplo, de peso, a dificuldade de memória, dificuldade de concentração. Há estudos correlacionando essa nossa microbiota intestinal com doenças, até mesmo Alzheimer, não que seja a causa, mas que poderiam contribuir, e outras diferentes doenças, até mesmo estados psicológicos poderiam não que a microbiota seja o principal problema, mas que ele poderia contribuir a estados de doenças das mais diversas. Então, uma boa saúde, dessas bactérias, dessas leveduras lá do nosso intestino, vão trazer a nós também uma boa saúde, tá? Então, eu coloquei aqui como cultivar, cultivando o seu jardim interior, como a microbiota dita, o ritmo da nossa saúde e longevidade na melhor idade, tá? Então, quando nós falamos, sobre nós, uma frase que fica bem marcada é que a gente não é, na verdade, só um indivíduo. A gente é quase um ecossistema, a gente é um lugar, nós nos vemos como um único ser, mas dentro de nós, trilhões de bactérias, fungos, vivem lá dentro de nós, tá? Uma estimativa de alguns artigos de pesquisa mostram que cerca de 39
trilhões de bactérias, né, de micro-organismos estão nos nossos intestinos. Então, é uma população gigante, né? A gente pode até brincar que a gente nunca está sozinho, porque as bactérias do nosso intestino estão com a gente, né? Então, lá no nosso intestino, principalmente no nosso intestino grosso, tá? Que é esse daqui, que mostra aqui na figura, tá? Esse aqui, compridão aqui, mais grosso, né? Colo ascendente, transverso, descendente, seco e reto, nós temos uma grande população de bactérias, tá? Elas são ocultas para a gente no sentido de que muitas vezes a gente não percebe. Quando que a gente vai perceber? Quando a gente tem algum distúrbio. Então a gente comeu alguma coisa que não nos fez bem, aí deu diarreia e a gente perde um pouco dessa microbiota, né? Aí o médico fala, olha, precisa tomar ou comer alguns tipos de alimentos que contêm micro-organismos, ou se não fazer repovoação, né? Repovoar essa microbiota com Yakult, né? Os Yakults lá que a gente compra no supermercado, ele tem uma bactéria muito importante para o nosso intestino que chama Lactobacillus, tá? Então, é uma bactéria importante lá do nosso intestino. Então, quando a gente tem algum evento assim de diarreia e tudo mais, é importante fazer essa reposição. Yakult é uma coisa que ajuda, mas também nós temos na farmácia alguns concentrados que vem seco, né? E você toma com líquido ali e repovoa essa população de bactérias no nosso intestino, tá? Então, elas têm muitas funções. Elas ajudam a digerir alguns alimentos. Então, quando nós comemos alguns alimentos que o nosso corpo não consegue, às vezes, digerir muito bem, as bactérias, as leveduras que nós temos lá no intestino, elas vão lá e auxiliam, né, no processo de digerir esses alimentos. Além disso, eles ajudam na produção de certas vitaminas. Nós temos uma vitamina chamada de vitamina K, que ela é bastante importante para o nosso corpo, principalmente atrelado, né, vinculado à coagulação do sangue. E sem os micro-organismos que fazem, né, um processamento ali para nós obtermos a vitamina K, nós não teríamos essa vitamina. Então é importantíssimo, né, a nossa microbiota ali do intestino. Além disso, né, lembrando que nós temos também, paralelamente, no nosso corpo, um sistema de defesa chamado de sistema imunológico, né, que é o nosso sistema que nos protege de infecções, de interações com micro-organismos que a gente chama de patogênicos, ou seja, micro-organismos que causam doença, tá? Esse sistema imune nos protege contra ele. Essa microbiota, que são micro-organismos, digamos, considerados bons, eles ajudam a treinar as nossas células de defesa. Então, eles ficam estimulando ali de forma mais branda nosso sistema imunológico para que ele fique treinado, ele seja capaz de que quando entrar numa bactéria que seja realmente patogênica, que seja realmente uma bactéria que vai causar doença, ele já saiba, de certa forma, como agir e como conseguir controlar essa bactéria, tá? Então, uma coisa importante é que na juventude, né, esse jardim cresce forte, né, e selvagem, com tantas populações, mas com o passar dos anos pode, né, ir reduzindo. E quem que controla esse jardim? Você. Como que você controla esse jardim? Bom, com principalmente alimentação correta, tá? A gente vai ver ali um pouquinho para frente que certos alimentos podem auxiliar eu ter uma boa microbiota e certos alimentos podem me prejudicar ou fazer com que eu tenha uma má microbiota, tá? Então, quais são as raízes boas da saúde plena, né? Uma nutrição e digestão. Então, eu fiz aqui, para essa aula, eu fiz uma analogia, né? Uma comparação como se fosse realmente um jardim, né? Que a gente está cultivando, tá? Então, eu usei alguns termos assim, como se fossem de realmente que a gente está mexendo ali na terra, no jardim, mas só para poder fazer uma comparação, né? Para ficar mais fácil de entender, tá?
tá? Então, num jardim, o que a gente precisa quando a gente planta lá nossas rosas, as nossas plantinhas lá no nosso jardim? A gente precisa de uma terra, né, que tenha bons fertilizantes, uma terra que seja saudável, que tenha ali nutrientes, né? Então, analogicamente ao nosso corpo, nós também precisamos de uma boa nutrição e uma boa digestão. Então, o ingerir, né, bons alimentos, fibras, né? Então, alimentos que têm grande quantidade de fibras, alimentos ricos em ácidos graxos de cadeia curta, que são tipos de gorduras boas para o nosso corpo, tá? Frutas, verduras, bastante fibras, né? Quanto menos possível de alimento processado, né, esses alimentos industrializados, a nossa terra ali, né, os nutrientes que nós vamos estar fornecendo para a nossa microbiota são cada vez melhores e vai fazer que a gente tenha uma boa microbiota, né? Além disso, nós temos os nossos guardiões, né, que é o escudo imunológico, que mantém a proteção ali, impede que toxinas, bactérias ruins penetrem no nosso organismo. E nós temos também um tipo de defesa, né? Lá no nosso jardim, a gente às vezes, eu vou usar tal e tal substância ali para tirar as pragas, né? As cochililhas, outras pragas. No nosso corpo a gente também tem, tá? Então, nosso sistema imunológico ali, ele fica constantemente monitorando e impedindo, né, que micro-organismos que causam doença se estabeleçam ali. E a própria presença de microbiota boa, né, quando eu tenho uma boa microbiota, ela também impede que bactérias, né, ou micro-organismos ruins se estabeleçam, tá? Então, muitas vezes, quando nós temos uma saúde intestinal saudável, isso faz com que entre em contato com alguma bactéria que não era boa. Como a gente tem uma população grande ali de bactérias boas, elas vão competir com a ruim e provavelmente, como o número delas é muito maior, elas vão ganhar e as bactérias ruins não. Então, a nossa saúde intestinal vai se manter. Mas quando eu já tenho uma dieta que provoca uma saúde intestinal ruim, a entrada de um micro-organismo que causa doença vai ser menos protegida, né? E eu vou ter uma chance maior de desenvolver alguma doença, ok? Então, nós temos também que a gente correlaciona a nossa saúde, né, do nosso jardim em períodos da vida. Quando nós estamos mais jovens, né, nós temos uma diversidade maior, né? Então, quando a terra está ali mais novinha, comparando ao jardim, né, nossa terra ali está mais novinha e tudo mais, nós crescemos muito mais plantas, né, que é semelhante ao que acontece no nosso intestino. Então, nós temos uma diversidade maior, muito mais bactérias. As ervas daninhas, que são as bactérias ruins, são mais controladas, as barreiras do intestino ali estão mais fortes, o nosso sistema imunológico está mais atento. Com o passar do tempo, nós não envelhecemos só na aparência, né? Nós envelhecemos também na saúde, na estrutura de todo o nosso corpo. Então, nosso sistema imunológico também, ele envelhece, o que a gente chama de imunossenescência, que nada mais é que o envelhecimento do nosso sistema imune. Então, aquela proteção que nós tínhamos, ela vai decaindo com o tempo. Claro que eu posso tentar manter o meu jardim, o meu sistema imunológico bom por muito mais tempo se eu estimular bem esse meu intestino e esse meu sistema imunológico. Vai acontecer do processo de envelhecimento? Vai, mas se eu tiver uma boa alimentação para o sistema imunológico, exercícios físicos, boa qualidade do sono, tá? Às vezes a gente
só faz o anexo de, eu não dormi bem, então vou ficar cansado. Na verdade, o não dormir bem, não ter uma boa qualidade de sono, vai interferir em muita coisa, inclusive na microbiota e principalmente no sistema de defesa do corpo, que é o sistema imunológico. Tá? Então, com o passar do tempo, se a gente não cuidar, a diversidade ali de espécies do nosso jardim, que no caso são as bactérias, vai começar a ficar reduzida e frágil. As bactérias protetoras começam a entrar em declínio, né? Mais ervas daninhas, ou seja, mais bactérias ruins, inflamatórias, podem estar ali e as barreiras começam a ficar enfraquecidas. Então, para que essa transição não aconteça tão fortemente, ou para que mesmo o nosso jardim mais sênior, nosso jardim mais, depois de alguns anos, se mantenha saudável, é necessário bons, né, hábitos de vida, como eu disse, uma boa alimentação, exercícios físicos, ida regular, né, aos profissionais da saúde para ver se tem algum problema que pode ser corrigido a tempo, tá? Ou evitar alimentos processados, aumentar a ingesta de frutas, de verduras, de fibras, tá? Tudo isso é importante para tentar manter o mais tempo possível um jardim interno, né? Uma microbiota jovem, tá? Então, quando a gente fala desse equilíbrio, né, a gente tenta manter um equilíbrio entre a nossa funcionalidade protetora e o avanço dos invasores, que são os que causam inflamação. Né? Então, isso a gente imagina como se fosse uma balança daquelas antigas que a gente comparava ali entre dois pesos, né, que é esse desenhinho aqui, tá? Mas quando acontece de que as bactérias ruins, aquelas ervas daninhas aumentam a sua produção no intestino, o que eu tenho? Eu tenho um quadro chamado de disbiose, tá? Então, disbiose é um termo científico, clínico, médico, que a gente usa para dizer que há um desequilíbrio ali no nosso ecossistema. Um desequilíbrio ali na nossa microbiota, tá? Então, há uma perda dos protetores que pode acontecer com a idade, com má alimentação, com o uso de algumas substâncias medicamentosas, uso excessivo de antibióticos, uso excessivo de alguns anti-inflamatórios, uso excessivo de calmantes. Tudo isso pode, de certa forma, modificar, né, esse jardim interno que nós temos, que é a microbiota. E isso vai propiciar que há um avanço desses invasores, que são as bactérias pró-inflamatórias, ou seja, aquelas que causam inflamação, né? Porque como não tem as protetoras, ficou um espaço vazio ali. Então é como se as ervas daninhas usassem aquele espaço, né? Por isso que eu fiz essa analogia ali com um jardim, tá? Para ficar mais fácil de entender. E aí existe um perigo, porque pode causar desconforto, pode aumentar o envelhecimento, pode comprometer a saúde não só intestinal, mas a saúde de todo o nosso corpo, até mesmo a nossa saúde mental pode ficar modificada, pode ficar alterada pela nossa saúde intestinal. Né? Acho que todo mundo alguma vez comeu alguma coisa que não caiu bem, né? Se alimentou de algum alimento que talvez podia estar ali mal processado, mal feito, e teve um quadro, por exemplo, de diarreia. A gente fica mal quando a gente está com diarreia, né? Porque a gente está perdendo ali líquidos, né? A gente fica às vezes até de mau humor, né? Por quê? Quando a gente também tem constipação, que a gente não consegue ir no banheiro, também fica de mau humor, né? Por quê? Porque as bactérias ali no nosso intestino, elas influenciam diretamente em muito da nossa homeostase, ou seja, do nosso bem-estar como corpo em geral, tá? E quando não há esse bem-estar, até mesmo a saúde mental fica deteriorada, tá? Então, por isso que a gente precisa manter uma boa saúde ali do nosso intestino.
Tá? Então, nós temos também que o nosso intestino é como se fosse uma cerca, né? Uma proteção. Ali vivem as bactérias boas, né? E a gente tem esse intestino que é uma barreira protetora. Quando o intestino está saudável, essa barreira está ótima. Ela permite que os nutrientes passem, sejam absorvidas, vitaminas, os sais, os alimentos, a glicose, os açúcares, né? O que é bom consiga passar. Mas quando eu tenho uma microbiota, ou seja, eu tenho um jardim ali ruim, essa disbiose pode fazer com que essa barreira protetora do intestino, essa parede, digamos assim, ela fique permeável. O que é isso? Tem como se fossem pequenos buracos, assim, não literalmente, mas pequenas possibilidades de que haja o rompimento, haja a passagem de toxinas bacterianas, né, para o nosso corpo. E isso vai causar doença, vai causar desequilíbrios intestinais, vai causar um desequilíbrio, né, do nosso corpo, o que pode levar a várias e várias doenças, não só do intestino, mas de todo o nosso corpo. Tá? Então, uma boa saúde intestinal está diretamente relacionado a uma boa saúde geral, ok? O que é esse inflame, tá? Quando eu tenho, então só voltando aqui, quando eu tenho esse rompimento, quando eu tenho essa disbiose, que bactérias boas enfraquecem, né? E há uma proliferação, um aumento das bactérias ruins, e aí eu tenho a saída de toxinas para o corpo, tá? Isso pode levar, essa presença dessas bactérias ruins, podem levar a um desequilíbrio que é um processo de inflamação naquele lugar, tá? Então, aquele corpo está constantemente inflamado. Então, eu fiz uma analogia aí com um incêndio silencioso, né, no jardim. Então, quando eu tenho plantas boas ali, tão bonitas, verdes, flores, tudo mais, aquele jardim está saudável. Se aquele jardim começa a secar, começa a ficar só ramos, galhos secos, é provável, é possível que se alguém jogar ali um fósforo, alguma coisa, queime, cause um incêndio ali naquela região. Então, analogicamente, em comparação, é mais ou menos a mesma coisa. Se eu tenho boas bactérias, se eu tenho um jardim interno ali florido, vai estar tudo bem. Se eu tenho um jardim interno seco, com esse processo de ficar seco ali, pode causar um incêndio, né? E esse incêndio, que obviamente não é literal, não é que acontece um incêndio no seu intestino, mas é uma analogia, né? Uma forma de explicar comparando, né? Esse incêndio, essa inflamação vai levar, né, a que o nosso corpo fique constantemente inflamado, que é o que a gente chama de inflamação crônica, aquele nosso corpo fica doente pelo nosso intestino, tá? Então isso vai acelerar vários processos, principalmente, olha, o envelhecimento e a raiz de problemas como perda de memória, fraqueza muscular, doenças do coração, mas inúmeras outras doenças que têm se demonstrado estar relacionado diretamente com esse processo inflamatório constante lá no intestino. Então, para evitar essa disbiose, que é esse desequilíbrio, o que a gente tem que fazer? Tentar manter ao máximo o nosso jardim lá do nosso intestino saudável, tá? Então, como que nós fazemos isso? Então, a ciência, né, tem estudado muito a pessoas que conseguem viver 100 anos ou até mais. Como que eles chegaram ali, né? Como que essas pessoas que vivem tantos anos, né, e muitas vezes saudáveis, né, como que elas chegaram nisso? Geralmente, né, está associado a ter uma boa saúde intestinal, tá? Então, as pessoas, os idosos que vivem 100 anos ou mais,
com boa saúde não tem um intestino velho, tem um jardim florido lá no seu intestino, tá? Tem boas bactérias. E como que elas têm isso? Porque elas mantêm o quê? A riqueza das espécies que tem lá. Como? Principalmente por uma boa alimentação, exercício físico, boa qualidade de sono, tá? Diminuição do consumo de bebidas alcoólicas, diminuição do consumo de ultraprocessados, que fazem que a gente tenha boas bactérias, como aqui eu coloquei 2 nomes de bactérias, tá? Sei que o nome às vezes é um pouquinho complicado, não precisam se preocupar com os nomes das bactérias. Aqui chama Akkermansia e a Kristensellacia. São bactérias que quando presentes no nosso intestino, elas são bactérias muito boas, nos protegem da inflamação, né? Então, manter uma boa saúde intestinal é importante justamente para a gente poder ter, né, uma longevidade maior. E não só viver mais, mas viver com maior qualidade de vida. Então, a idade cronológica, o tempo, né, passa para todo mundo, mas se o seu intestino se manter saudável, você vai se manter biologicamente jovem, tá? Então, que raízes que a gente tem que espalhar, né? É importante lembrar que o nosso intestino, às vezes a gente olha lá para o intestino, parece que ele é algo separado ali, é algo que só recebe alimentos, absorve os alimentos e acabou, né? Mas existe uma relação muito grande entre o nosso intestino e 3 eixos. O nosso intestino e o nosso cérebro, o intestino e o nosso coração e o intestino e nossa imunidade. Por que nosso intestino e nosso cérebro? A gente sabe que bactérias saudáveis que vivem no nosso intestino, elas podem produzir substâncias. Uma das substâncias é a serotonina, talvez alguns de vocês não tenham escutado esse nome, mas é um composto que nós temos no nosso corpo que está diretamente relacionado com o nosso humor, com o nosso sono, com proteger a nossa memória contra o declínio cognitivo. Então, quando eu tenho boas bactérias, elas produzem substâncias que fazem com que a gente se sinta bem, que a gente se sinta disposto, que a gente tenha bom humor, que a gente tenha um bom sono, que a gente fique protegido desse declínio, né, dessa diminuição ali do pensamento, da cognição. Também sabemos que o intestino está diretamente relacionado ao coração, né? A gente chama de eixo intestino-coração. O microbioma, ou seja, boas bactérias, elas vão reduzir o colesterol ruim, né? Uma boa alimentação também vai diminuir colesterol ruim, o que diminui a inflamação, né? Porque esse colesterol ruim e a inflamação causam endurecimento das artérias, né? Dos nossos vasos sanguíneos, e isso é ruim para o coração. Então, quando eu tenho uma boa microbiota, quando eu tenho um bom jardim lá no meu intestino, eu vou ter uma saúde do coração muito melhor. E, finalmente, nós temos o eixo relacionado ao sistema imunológico, né? Como eu disse, as bactérias boas, elas treinam ali o nosso sistema imunológico. Então, quando eu tenho um bom intestino, com microbiotas boas, com uma saúde num jardim saudável, eu tenho um bom sistema imunológico. Então, mesmo que o meu sistema imunológico vá envelhecendo com o tempo, se eu tenho um bom jardim, eu tenho um bom sistema imunológico, tá bom? Então, quais as ferramentas que o jardineiro ali precisa ter para manter aquele jardim interno, manter aquela microbiota? O uso de adubo, né? Quem que é o adubo para nosso jardim? Os prebióticos. Quem são esses? São alimentos que contêm bactérias boas, né? Então a gente vai ver um pouquinho ali para frente, mas iogurtes, aquele kefir, não sei se vocês já ouviram falar, é o tipo de um Danone, assim, que tem bactérias ali, as pessoas cultivam, pães fermentados, tá? Alimentos ricos em
em fibras, né? Frutas, verduras, de uma diversidade ali de alimentos. Os probióticos, né? Bactérias boas, então o iogurte, o Yakult, que tem os lactobacilos, são substâncias boas. E o que a gente também precisa fazer para manter um jardim bom? De vez em quando precisa podar algumas coisas, né? Que é essa poda? São os hábitos protetores, tá? Então, o que é um hábito protetor? Poxa, se o meu alimento é algo que pode modificar o meu jardim interno, então eu tenho que evitar algumas coisas. Eu sei que comer comida ultraprocessada, como aqueles alimentos salgadinhos, processados, muitos embutidos, isso faz mal para a minha saúde intestinal, então o que eu vou fazer? Uma poda. Não é que eu não vou comer nunca isso, né? Não é assim, a gente às vezes tem vontade, eu quero comer isso, aquilo, né? Mas tentar diminuir o número de vezes que a gente consome substâncias que não são boas para o nosso intestino e aumentar o consumo das coisas boas, tanto prebióticos como probióticos, tá bom? Então, o adubo perfeito é uma alimentação boa que vai levar à longevidade. Tá? Então, muitas fibras. A fibra é um banquete para o corpo. Então, aveia, feijão, lentilha, frutas principalmente com casca. Tá? Obviamente que tem frutas que não dá para comer com a casca, mas muitas vezes nós removemos uma casca da maçã. A casca da maçã, ela tem várias substâncias importantes para o nosso corpo. Tá? A casca da maçã tem substâncias importantes para a saúde cardíaca, tá? Então, às vezes a gente remove ali e essa casca tem muitas propriedades, tá? Então, sempre que possível, né? Claro, lavar bem, higienizar bem, né? Mas consumir essas frutas, quando possível, com a casca. Porque elas têm ácidos graxos de cadeia curta, que é um ouro para o nosso intestino. É um adubo muito bom lá para o nosso jardim interno, tá? Os polifenóis, tá? Polifenóis são substâncias anti-inflamatórias, tá? Elas ajudam nas bactérias da juventude, lá como a Arquemância, tá? Aonde que a gente acha isso? Nas frutas vermelhas, no chá verde, no cacau, tá? No vinho, no suco de uva. Professor, mas o vinho tem álcool. Sim, mas nós temos que tomar com moderação. Um pouquinho de vez em quando não faz mal. Talvez preferir, né, para evitar ser o álcool, preferir os sucos de uva, tá? Lembrando que tem que ser o suco mesmo, né? O extrato ali da uva, não aqueles sucos industrializados que tem mais açúcar do que realmente uva, né? Mas o consumo de uvas, de cerejas, de frutas vermelhas de uma forma geral, tem grande quantidade de polifenóis, tá? Outros são dietas, tá? Não dietas restritivas, mas modelos de alimentação. Então, o uso de azeites é muito importante, o consumo de leguminosas, né? O consumo de oleaginosas como amêndoas, amendoins, castanhas. Eles fornecem muitas substâncias que funcionam ali, digamos, como o adubo para o nosso jardim interno, tá bom? Então, na nossa mesa, nós devemos aumentar, né, esses probióticos, que são esses micro-organismos vivos que vão reforçar as defesas do nosso intestino. Quem são esses alimentos probióticos? Iogurtes naturais, o kefir, como eu disse, vegetais fermentados, tá? Contém muitas bactérias vivas, como os lactobacilos, que ajudam na digestão diária e reduzem a inflamação, tá? Então, consumir muito desses alimentos, tá? E, eventualmente, professor, às vezes eu não consigo, né, consumir tanta variedade de alimentos. Hoje em dia existem, né, alguns remédios, né, alguns concentrados
desses probióticos que você pode comprar, tá? Em farmácias. Claro que sempre essa suplementação ela deve ser indicada por um profissional de saúde, por um médico. Então, quando você for ali ao médico, converse com o seu médico, converse com o profissional da área da saúde que vai te atender para perguntar sobre: será que eu posso fazer uma suplementação? Será que eu poderia tomar ali alguma dessas sementes concentradas, né, para ajudar a melhorar a minha saúde intestinal? Mas não é só suplementar, a gente tem que manter uma boa alimentação. Não adianta nada eu tomar essas cápsulas, né, contendo essas sementes, essas bactérias boas, e eu ter uma alimentação ruim, porque a alimentação ruim vai matar essas bactérias boas. Então, eu tenho que ter repor essas bactérias boas, mas manter uma dieta saudável, ok? Então, como todo jardim, também ele pode sofrer. Com o que ele sofre? Quando eu uso muito antibiótico. Porque antibiótico faz o quê? Mata as minhas bactérias. Então, sempre que, né, muitas vezes a gente precisa usar antibiótico porque a gente está com uma infecção, porque a gente fez um tratamento e precisa tomar, né? A gente não deve ser contra o uso de antibiótico. O que a gente deve ser contra é o uso excessivo dos antibióticos, tá? Então, eles são funcionais, eles são importantes para matar bactérias ruins, eles são importantes no certos momentos de alguns tratamentos, mas use os antibióticos somente com receita, com o aval ali do seu médico, e converse com o seu profissional de saúde, com o seu médico, para falar: olha, depois que eu fizer o meu tratamento de antibióticos, será que eu não posso tomar algum probiótico? Não posso ajudar a repor ali o meu jardim intestinal, tá? O uso de alimentação processada, né? Muitas vezes pela vida agitada que a gente leva, a gente acaba falando: não, vou comer algo rápido aqui, pega um miojo, pega uma coisa com muito açúcar, eu vou comer um doce. Não é, de novo, que a gente não possa comer de vez em quando, é que muitas vezes se tornou padrão, ou a gente se mantém comendo aquilo por muito tempo, e isso afeta diretamente a saúde do nosso intestino. O excesso de medicamentos também, tá? Então, o uso de protetores gástricos, remédios para a acidez do estômago, eles podem mudar a sobrevivência ali do nosso jardim interno, tá? Então, claro que há que sempre pensar no quadro de saúde daquele indivíduo. Às vezes eu preciso tomar uma grande quantidade de medicamentos. Então, sempre é importante conversar com o médico. Olha, eu tomo tais e tais e tais medicamentos, mas eu escutei falar que é importante a saúde do meu intestino. O que eu posso fazer para manter, mesmo tomando esse monte de remédios, manter uma melhor saúde intestinal? Então ele vai falar: olha, vamos aumentar o consumo desses e desses alimentos, pode ser usado às vezes algum suplemento de microbiota, pode ser usado, né, as bactérias liofilizadas que a gente compra nas farmácias, podem ser usados alguns tipos de alimentos como o kefir, iogurtes, o Yakult, que vão ajudar a repovoar a população ali do intestino. Tá? Então, nós temos que ter cuidado com essas ameaças, né? Comparando ali ao jardim, as tempestades e os agrotóxicos que podem nos fazer mal. Então, o que é o prato da longevidade, né? O que seria? Seria uma metade de um prato com uma quantidade de folhas de cores diferentes. Então, agrião, alface, cenoura, tomate, diferentes. Quanto mais colorido, quanto mais diversidade eu tiver, é importante, tá? Usar porções diárias de alimentos como iogurte, kefir, azeite de oliva extra virgem, porque contém óleos essenciais, contém substâncias que são importantes para o nosso corpo. Tá? 1/4 ali de raízes, grãos, se possível integrais,
tá? Porque isso também ajuda, é combustível para as bactérias boas do nosso intestino. E também o consumo de peixes, proteínas magras, carnes sem muita gordura, tá? São importantes para desinflamar. O ômega presente nos peixes, tá? Sardinhas tem muito ômega, tá? Atum tem muito ômega e também sementes. Castanha do Pará, amêndoas, amendoim, tudo isso também contém substâncias importantes ali para o nosso corpo, ok? Então, aqui fica um ponto, né, que o poder de ter uma boa saúde intestinal, um bom jardim intestinal, está na mão de cada um. Né? Então a idade, a gente fala que ela traz sabedoria, né? E essa sabedoria agora é importante para que você cuide de você e do seu jardim interior, do seu universo interior. Então pense numa refeição, nas suas refeições, não só como o ato de se alimentar, o ato de trazer nutrientes para o seu corpo, ou o ato só de estar aplacando, diminuindo a fome, mas sim um ato de estar cultivando um jardim, de cuidar desse seu jardim interno, dessa sua saúde, tá? Então você é o jardineiro do seu próprio corpo e você tem nas suas mãos então o cuidado que ele precisa ter, tudo bem? Então isso é o que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar e-mail, podem me escrever e eu vou respondendo na medida que eu puder ali, eu já vou respondendo vocês, tá? Obrigado e até uma próxima.